A casa vazia. Um dia eu pensei que meu pai fosse Deus. Pensei na força que ele teve em nos criar, nos braços duros e na voz grave. E também no modo que ele tinha de resolver as coisas sem muita conversa, decretando ordens sem nos perguntar nada. Eu achava que meu pai havia criado um mundo. Mas agora entendo que ele não era nada disso. Meu pai era apenas um bom homem. Sei que ele só queria manter a ordem até que tudo passasse. Mesmo quando ele era rude com a gente, mesmo quando nos punia com a sua indiferença, mesmo assim, ele era apenas um bom homem. Com o tempo, meu pai me fez acreditar que o universo da nossa casa bastava. Acreditei por muito tempo que no meu quarto eu podia ser eterna. Era um tempo em que eu não precisava chorar, porque a morte era assunto proibido dentro de casa. Desde que meu irmão voltou, a morte era pior que palavrão. Ninguém falava dos mortos da família. Havia também uma outra regra, a de nunca reclamarmos da solidão. Eu nunca pensei que pudesse me habituar a ser sozinha. Mas depois que meu pai resolveu fechar as portas e as janelas, todos nós tivemos de ser sozinhos. Cada um procurou um lugar para ficar e se acostumar a ser só. Um dia, minha avó disse que solidão também deveria ser ensinada na escola, que os professores falavam muito da humanidade, mas esqueciam de perceber as pessoas. Eu não aprendi a solidão na escola. Aprendi a solidão olhando minhas mãos no escuro. Me acostumei a ouvir os sons da madrugada. Quando a gente fica presa numa casa e não vê a rua por muito tempo, prestamos mais atenção nos sons. Na madrugada se ouve de tudo. Gritos, garrafas quebrando, tiros, sirenes, um grilo perdido, um bêbado cantando, risos, alguém chegando do trabalho, alguém saindo para o trabalho. Minha mãe foi a primeira a se aproximar do silêncio. Na época, muita gente achou que nossa família tinha enlouquecido. E eu não sabia que ter medo era uma doença. As pessoas ainda me perguntam do que tínhamos receio. Antes, eu também me perguntava isso. Mas agora eu sei que a gente não precisa de motivos para ter medo. Só fizemos o que tínhamos de fazer, disse meu pai certa vez. É difícil para mim dizer o que aconteceu. Nos trancamos dentro de uma casa e ali ficamos. Aos poucos, todos nós deixamos de prestar atenção no mundo. Tinha a impressão que no início nada nos faltava. Não conseguíamos mais pertencer à humanidade. Vivíamos para nós porque queríamos nos salvar. Minha mãe sempre achava que o perigo estava do lado de fora da nossa casa, assim como meu pai. Mãe, a gente nunca mais vai sair daqui? Seu irmão foi ameaçado de morte. Temos de ficar quietos. Senão, eles podem descobrir que estamos aqui. Mas mãe, quem são eles? Ela silenciava, apenas enchia os olhos d'água e dizia que o mundo lá fora era duro e violento. Por isso, tínhamos que nos defender. Minha mãe não era triste, mas ela carregava uma tristeza nos olhos, um jeito de olhar parecido com os das pessoas que estão sempre se despedindo. Não moramos sempre aqui. Já vivemos em Porto Alegre, mas meus pais nunca se acostumaram com a vida agitada e quando nosso pai conseguiu a aposentadoria, minha mãe parou de trabalhar e eu continuei indo à escola. Mas acontece que tudo mudou quando meu irmão mais velho, o Juarez, voltou para casa depois de ter se separado da mulher dele.
Meu irmão sabia muito sobre silêncios. Nunca contou direito porque o casamento dele acabou. Um dia, meu pai disse que o amor na família é para sempre. Portanto, a gente não precisava se preocupar com separações. Por enquanto, devo dizer ainda que meu irmão Juarez tinha 24 anos quando voltou para casa e ele tinha medo de morrer. Todos nós tínhamos medo de morrer. Deus não entrou lá em casa porque meu pai não deixou. Às vezes ele dizia que Deus era só uma invenção e que só estaríamos a salvo dentro de casa, junto à nossa família. Essa era a nossa religião, a família. Meu pai também acreditava no fim dos tempos. Eu não sabia que todo o tempo tem um fim. Nossa casa era muito simples, mas não éramos pobres. Digo, não passávamos necessidade. Porém, quando meu pai decidiu fechar nossa casa, as coisas mudaram. Meu irmão parou de trabalhar. Minha mãe deixou de trabalhar. E meu pai se aposentou e decretou o nosso desaparecimento. Partimos, mas ficamos sempre aqui. Por 2 anos vivemos da aposentadoria do meu pai. Naquele dia, a casa passou a ser o nosso país, nossa chegada permanente. Nada era ser mais importante que os limites das paredes. Nos primeiros meses em que minha família começou a se esconder, eu ainda ia para a escola. Quando o ano letivo acabou, desapareci. E ninguém da escola veio me procurar. Nenhum colega, ninguém. E isso acontecia porque sempre fui meio invisível para os colegas e professores. E isso de ser invisível, eu conheço bem. Nunca fui uma aluna muito esperta, mas não tirava notas baixas. Era uma aluna quieta. Aquela que os professores só lembram quando já estamos no fim do ano. Mas em casa, éramos diferentes. Meu pai criou um mundo onde podíamos nos ver. Nos acostumamos a não fazer barulho porque meu pai queria que nossos vizinhos acreditassem que tínhamos ido embora. Deixamos de ouvir música alta. Eu escutava a rádio com meus fones de ouvido. Eu ouvia muitas músicas tristes. Mas a minha preferida era uma que dizia que o mundo era um moinho. Depois, outra que me deixava um pouco alegre, que dizia, corra e olhe o céu. Nos anos que passei encerrada dentro daquela casa, eu fechava os olhos e imaginava o céu azul. Durante a semana, nossa vida não parecia ruim. Minha mãe dormia cedo e acordava cedo. Meu irmão passava o dia no quarto deitado olhando para o teto. Às vezes, ele ligava o rádio, mas era apenas para escutar notícias sobre violência. Nos domingos, ouvia notícias sobre esportes. Mas meu pai era o mais misterioso para mim. Com o tempo, ele deixou de conversar e só resmungava. Acho até que foi por isso que Deus começou a entrar em nossa casa. Várias vezes peguei minha mãe rezando escondida do meu pai. Às vezes, ele ia para a sala observar a câmera que instalamos na frente de casa para a nossa segurança. Passava horas lá. Minha única confidente era minha mãe. Mas em algum lugar ouvi dizer que Deus é sorrateiro. Ele entrou porque a vida naquela casa começou a ficar insuportável. Explico. Sempre me perguntam as mesmas coisas. Como sobrevivemos trancados por 2 anos dentro de uma casa? Ou como fui a única pessoa a conseguir falar depois de tudo? Acho que tenho uma resposta apenas para a segunda pergunta.
Acho que durante esses 2 anos guardei tudo. Por isso precisei dizer: contar minha vida foi o meu acerto de contas com o silêncio.